Boa noite, alunos que não puderam assistir às minhas aulas ao vivo. Vocês estão perdendo a oportunidade de conversar comigo no grupo. Muita gente me elogiando, a galera fica falando que eu sou lindo, maravilhoso. Bom, o cabelo é maravilhoso também, falando que é isso, né? Então você está perdendo essa oportunidade. Mas no mais, você está aí e eu fico muito feliz de você estar assistindo a minha aula aí da sua casa. Bom, eu estava fazendo na aula passada um comparativo entre o romantismo e o realismo. Mandei para vocês também uma lista que, inclusive, os meninos ficaram de confirmar para mim se era a mesma lista que eu mandei. Mandei para vocês uma lista. Essa lista, dentro desse conteúdo, né, ela era do romantismo e hoje, provavelmente, eu vou já atualizar, enquanto está acontecendo a minha aula, com a lista também do conteúdo do realismo. É uma lista pequena, bom, elaborada a partir de um ponto de vista, e vai falar um pouco sobre Dom Casmurro, que eu queria que vocês fizessem, tá bom? Bom, no mais é assim, tem que mastigar, não tem como não. No mais é assim. O realismo em Portugal, ele surge a partir de uma perspectiva, né? A gente tem, em Portugal, uma espécie de estabilidade econômica. Essa estabilidade econômica, quando se dá a partir de uma outra perspectiva, que é mais ou menos ali 1864, 1860, a gente vai estar em Portugal numa espécie de estabilidade econômica, um progresso econômico e assim por diante, e na segunda metade do século XIX é que Portugal vai viver o melhor momento. Só que acontece lá no finalzinho, um ano depois, em 1865, aqui está 1965, mas está errado, tá? Essa data está errada. Como é um PDF, não dá para mudar. O que eu vou fazer? Fazer uma mudança aqui, ó. Eu mesmo fazer a mudança. Não vai dar. Eu vou arrumar de novo, porque eu sou um cara, não sou porco não, meu irmão. Faça as coisas bem feitas. Na verdade, sou meio porco, mas... Pronto, 1800. Vai dar. Ai, meu Deus do céu, por que tem um erro no meu slide, meu Deus do céu? Mas vamos lá. Sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos começar. Então, meninos e meninas, eu tenho, então, na segunda metade do século XIX, Portugal passava a conhecer um período de estabilidade política, de progresso material, de intercâmbio com o resto da Europa. Coimbra, importante centro cultural e universitário da época, ligara-se em 1864 à Comunidade Europeia por meio da Estrada de Ferro. Apesar dessa novidade no cenário político-cultural, a literatura portuguesa ainda se encontrava impregnada das velhas ideias românticas. Então, havia ali no romantismo vários autores que ainda estavam ligados a essas ideias. Mas a situação só veio se alterar em 1800, está errado, erro, em 1895, com a questão de Coimbra, que deu início ao realismo em Portugal. Bom, realismo em Portugal tem dois grandes autores que são importantes no realismo em Portugal. Um deles é o Eça de Queiroz. O outro é o Antero de Quintal. Bom, esse episódio foi uma polêmica ocorrida em Coimbra e que opôs, de um lado, Antônio Feliciano Castilho, conhecido poeta, romântico, professor universitário, que criticava as novas ideias literárias, e do outro, Teófilo Braga e Antero de Quintal. Jovens estudantes, escritores que defendiam esse ponto importante, a liberdade de pensamento e a independência de novos escritores. Bom, eu não vou dizer que essa é uma característica do realismo, mas é uma ideia interessante. Os principais representantes do realismo português na literatura são Antero de Quintal, todo mundo já ouviu falar, ele é poeta, e o Eça de Queiroz, que é autor de textos literários. Eu já li alguns. Já li O Crime do Padre Amaro, eu já li O Primo Basílio, eu já li A Cidade e as Serras, eu já li A Relíquia, e eu já li, acho que só, Cidade e as Serras, com o Padre Amaro, A Relíquia e
e, claro, o Primo Basílio. Então, esses eu já li. Muito bom autor. Eu vou dizer que não há comparação entre Machado e ele, porque são dois autores diferentes. A galera fala, ai, nossa, esse era muito melhor autor. Não. O Machado é o melhor autor, assim, disparado entre todos os autores da sua época, isso é óbvio. Mas ele e o Eça de Queiroz, assim, o Eça de Queiroz produziu na mesma época que ele, e ele escreveu algumas cartas para o Eça de Queiroz e nunca foi respondido. Então, ele escrevia cartas criticando o Eça de Queiroz. Acho que é por isso que ele não foi respondido. Ele era um hater. Ele era o primeiro hater do Eça de Queiroz. Nossa, acabei de gritar, me perdoa. O realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter. Quero muito que vocês prestem atenção, vou até apagar essa parte, e pode anotar isso para mim, que o realismo é a anatomia do caráter. O que é a anatomia? É quando você vai fazer um estudo estrutural de alguma coisa. O estudo estrutural que o realismo faz é o estudo estrutural do caráter humano. É a crítica do homem. É a arte que nos pinta nossos próprios olhos para condenar o que houve de mal na nossa sociedade. No Brasil, o Machado é um autor muito diferente desses autores, mas que ele também faz isso com muita clareza. Bom, se tiver alguma dúvida, não esqueça de comentar se você estiver assistindo a aula ao vivo. Se você não estiver assistindo a aula ao vivo, não esqueça de mandar depois a dúvida na próxima aula. Na pintura realista, as obras retratavam cenas do cotidiano das camadas mais pobres da sociedade. Na pintura, tá? Na pintura. Então, sempre que você vir pintura ligadas ao trabalho, se você deve lembrar daquela primeira pintura que eu trabalhei na semana passada, essas pinturas são muito interessantes para se fazer essa análise. Bom, um dos principais pintores foi o francês Gustave Courbet, que destacou-se com as seguintes telas: Os Quebradores de Pedra e o Enterro em Ornans. Deixa eu falar um negócio para vocês, é muito interessante. A burguesia decadente, mas burguesia sempre foi decadente, caquética. A burguesia vivia de aparências também. Então, havia ali uma necessidade de se mostrar quem eram as pessoas que estavam no Brasil ou no mundo mesmo. Porque, olha só, vamos raciocinar e eu quero que vocês raciocinem comigo. Eu quero esse raciocínio assim, de forma inteligente. Pensa comigo, por favor. Você talvez vai conseguir ligar a ideia que eu quero estabelecer. Quem nessa quarentena vai sofrer de verdade? Quem vai sofrer? Sofrer mesmo, tipo assim, de correr risco de passar fome. Pronto. Pobre. Quem nessa quarentena vai sofrer se os hospitais estiverem lotados? Pobre. Quem nessa quarentena vai sofrer se tiver que trabalhar na casa de alguém ou no emprego qualquer e pegar coronavírus? O pobre. Mas quem é que está reclamando da quarentena? Não, o pobre também está, mas em geral é quem não vai sofrer com a quarentena, que é quem é burguês. É muito interessante porque a voz, hoje no século XXI, as pessoas, todo mundo tem uma espécie de voz. As pessoas têm voz. Seja a voz estrutural, seja a voz, como é que eu posso dizer? Não, seja uma voz na internet, ou seja uma voz microespacial. Mas quem tem poder tem mais voz. Quem tem mais voz tem mais perspectivas. Então, esse é um ponto muito importante. Bom, a partir daí, a partir dessa ideia, os autores começaram a perceber que essas pessoas que não têm muita voz, elas eram, dentro da nossa sociedade, as pessoas que mais sofriam. Então, eles queriam eles queriam denunciar essas mazelas sociais. Essa é a tentativa do realismo. Meu Deus do céu! Bom, na arquitetura, arquitetos e engenheiros procuram responder adequadamente às novas necessidades urbanas.
criadas pela industrialização. As cidades não exigem mais ricos palácios e templos. Elas precisam de fábricas, estações, ferroviárias, armazéns, lojas, bibliotecas, escolas, hospitais, moradias, tanto para os operários quanto para a nova burguesia. Então, começa a surgir também, nesse mesmo período, não sei se eu estou me fazendo eloquente, mas começa a surgir nesse mesmo período uma nova perspectiva, uma nova visão sobre o mundo, de que as cidades não precisam mais de coisas que eram banais. Precisam de coisas que são necessárias. Fábricas, estações, ferrovias, lojas, armazéns, bibliotecas, escolas, quer dizer, são coisas que são importantes para aquela burguesia. Na escultura, os escultores preferiram temas contemporâneos, assumindo muitas vezes uma intenção política em suas obras. Sua característica principal é a fixação do momento significativo do gesto humano. Não é muito diferente na literatura, não, tá? Literatura também fala do momento presente. Desculpa, do momento presente. Eu tenho destaques aqui em 3 obras que todo mundo conhece, né? Essa obra aqui, que é Os Burgueses de Calais, aqui não sei se vocês conhecem, mas dessas 2 eu sei que vocês conhecem. Dentro dessa obra dos Burgueses de Calais, é uma visão também parada do homem, não do sofrimento nem nada. A outra é O Beijo. Esse eu realmente não entendo por que é realista, mas é o momento. E eles não estão separados, estão beijando mesmo, há uma sensualidade, não sei. Agora, O Pensador do Rodin, todo mundo sabe que é uma obra destacável, significativa nesse sentido. Realismo no Brasil. Agora vamos ao ponto que eu mais gosto, que para mim é o mais importante, sobretudo. Seguindo de perto as tendências do realismo na França e em Portugal, os escritores brasileiros fizeram da literatura uma forma de análise da realidade brasileira. Então, o objetivo aqui é a análise da realidade brasileira. Na década de 1881, diferentemente do que acontecia na Europa, o Brasil não vivia o processo de desenvolvimento industrial. A gente vai ver esse período só na Era Vargas. Éramos ainda um país essencialmente agrário, além de monarquista e escravocrata. Apesar dos crescentes movimentos liberais, só nos últimos anos dessa década ocorreria o fim da escravidão e a proclamação da República. Beleza. No Brasil, o marco inicial do realismo é a publicação, em 1881, de 2 romances. O mais importante deles, a gente já sabe. O Mulato, de Aloysio de Azevedo, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Lembrando vocês que o Mulato, do Aloysio de Azevedo, é considerado naturalista. Alguns autores trabalham realismo e naturalismo juntos, com uma mesma estética. Eu não trabalho da mesma forma, que não concordo que seja. São momentos parecidos, com perspectivas próximas, mas são diferentes, essencialmente diferentes. Então, esse é um ponto muito importante para vocês, tá certo? Principais autores e obras, vamos lá. Machado de Assis, A Cartomante, O Alienista, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Raul Pompeia, O Ateneu, também é uma narrativa realista. Aloysio de Azevedo, O Mulato e Casa de Pensão, é naturalista. Vou colocar aqui destacado para vocês com outra cor, tudo que for naturalista. Inglês de Souza, O Missionário, naturalista. Adolfo Caminha, Anormalista, e O Bom Crioulo, realista. Balzac, Comédia Humana, realista. Gustave Flaubert, realista. S. de Queiroz, na Europa, realista, naturalista, parnasianista. Aliás, realista e naturalista, na Europa dá na mesma. Antero de Quental também. E Guerra do Junqueiro Simples, eu não sei. Eu sei que é Guerra do Junqueiro, mas o Simples eu não conheço. Mas esses são. Então, no Brasil a gente tem Machado, Raul Pompeia, Aloysio de Azevedo, Inglês de Souza e Adolfo Caminha. Dentre esses, 2 são do naturalismo e 3 são do realismo brasileiro, tá certo?
Esse livro é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu quero começar, acho muito importante, fazendo a análise da borboleta preta. Ela é legal, vale a pena e tal, mas eu quero começar de uma forma diferente desta vez. Vou abrir aqui o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que já está separado. Cadê o livro? Que já está separado e vou mostrar para você, meu aluno e minha aluna. Ai, tô parecendo muito maluco, velho. Parar com essa loucura. Então, é isso. Vocês devem estar vendo, provavelmente vocês devem estar vendo essas partes todas aqui. Tá certo? É isso, né? Deixa eu ver, eu pareço, não, é isso que eu quero. Não, não é aquilo, senão fica travado. É isso daqui, é isso que eu quero. Vocês vejam, tá certo? Maravilha. O texto começa fazendo uma alusão, né, uma homenagem a um verme. Olha que coisa legal. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes de meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. É uma crítica, é uma visão crítica da realidade, sobretudo porque ele dedica o livro dele a um verme e não dedica o livro dele a um ser humano, nenhum. Então, quando ele dedica um verme, eu acho que ele coloca o verme numa posição muito diferente. Assim, como se fosse um ser superior. Olha, eu tô travando. Caramba, eu travei para vocês também? Caramba. Bom, para mim travou. Aqui travou, feio, ficou assim, ó. Mas bom, já é a segunda vez que isso acontece hoje. Muito estranho. Então eu vou fazer a leitura para vocês de um capítulo, que é o capítulo 11. Deixa eu ver aqui. Capítulo 11. 7, 8, 9, 8, ainda. 9, 11. Eu quero ler para vocês esse capítulo, cujo nome é O Menino é o Pai do Homem. Tá? Vamos lá. O menino é o pai do homem. Cresci. O texto Brás Cubas conta a história, você deve conhecer. Conta a história de um autor defunto, aliás, um defunto autor. O cara morreu e aí um dia ele resolve escrever um texto contando um pouco sobre a sua morte, sobre a sua vida, sobre tudo. Quer dizer, ele morre, depois ele resolve contar. E aí ele vai fazer uma analogia, uma genealogia do caráter, da sua formação intelectual também. Então ele começa assim: cresci. E nisso é que a família não interveio. Essa é muito boa. Quer dizer o seguinte, que ele cresceu livremente, fazendo tudo que ele queria. Ninguém interveio em nada. Sabe que criança não pode crescer livremente, senão vira insuportável. Cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Ele está sendo irônico aí. Muito irônico. E sobretudo quando ele fala assim, ó, talvez os gatos sejam menos matreiros. E com certeza as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Claro, né? As magnólias são plantas, então, tipo, ela é menos inquieta mesmo, com certeza. Um poeta dizia que o menino é o pai do homem. Se isso é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Essa aqui é boa, porque o poeta diz que o que você é quando criança, você se tornará adulto. Então, se você é uma pessoa insuportável, traquinas, um menino enjoado, certamente você vai ser um adulto enjoado. Então, isso é um ponto importante, eu acho. Desde os 5 anos, eu merecera o apelido, a alcunha de menino diabo. E verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos de meu tempo. Arguto, indiscreto, traquinas, voluntarioso. Quer dizer, ele era indiscreto. Meninos, na minha casa, se eu fosse indiscreto, eu levava uma surra depois tão violenta. Eu não quero que crianças apanhem, claro que não. Mas se chegasse, por exemplo, sei lá, aquela amiga da minha mãe, que minha mãe estava contando que o marido dela estava traindo, e aí, de repente, ou ela estava traindo, sei lá, no meio da coisa eu falar assim, ué, mas seu marido não está te traindo? Nossa senhora, eu estou falando isso, mas é claro que isso é um caso extremo, mas isso nunca aconteceu jamais. Mas, assim, que é interessante, que eu me lembro muito bem de se eu olhar. Nossa, quando minha mãe estava conversando, então, era um negócio que não tinha nem isso. Depois ela virou uma avó,
péssima, que ela deixa os netos fazerem tudo, meu gato vai na casa dela. Loucura. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negaram uma colher do doce de coco que estava fazendo. Ele quebrou a cabeça da escrava porque ela negou a colher de doce para ele. Agora você vai ver que coisa louca. Por que me negaram a colher de doce de coco que estava fazendo? E não contente com o malefício, quer dizer, não contente de ter quebrado a cabeça da escrava, pegou um punhado de cinza e deitou o tacho. Doce de coco é branco, né? E não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava estragara o doce, por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Agora olha essa cena. Prudêncio, um moleque de casa. Essa expressão é um eufemismo. É um escravo. Ou, às vezes, a criança nascia... Não no caso do Prudêncio, mas às vezes a criança nascia livre. E aí você não podia dizer que ela era escrava, que ela não era. Então, ela era um criado. Era o meu cavalo de todos os dias. Você imaginou esse menino montando no escravo, né? Eu trepava-lhe ao dorso com uma varinha na mão. Fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado e ele obedecia. Algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra. Ou quando muito um ai, nhonhô, ao que eu retorquia. Cala a boca, besta! Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas e outras muitas façanhas desse Jaez. Ele está sendo irônico, tá? Quando você fala assim, não, mas ele, qual é a crítica que ele faz ao comportamento humano? A ironia, demonstrando que ele não é nada de Jaez, coisa assim, não. Ele é um filho da puta. Acho que eu não posso falar isso em aula ao vivo, não, né? Depois eu edito. Eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração. E se às vezes me repreendia à vista da gente, fazia por simples formalidade. Em particular, dava-me beijos. Quer dizer, o pai era a pessoa que estragava ele. Mas olha só o que ele diz. Já que ele falou que o menino é o pai do homem, olha como é que ele é interessante no capítulo. Não sei se vocês estão achando muito chato, mas é isso. Ele fala assim, não se conclua aqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros e nem esconder os chapéus. Mas, opiniático, egoísta e algo contemptor dos homens, isso fui. Se não passei o tempo a esconder os chapéus, alguma vez puxei pelo rabicho das cabeleiras. Então, eu acho muito bom quando você começa a observar o quanto ele é irônico e dizer que ele continuou, quer dizer, a vida dele inteira, ele continuou sendo um filho da puta. Uma pessoa péssima, uma péssima pessoa, uma péssima influência. Mas ele vai ser o dono da sociedade. É importante entender, essas piores pessoas são as pessoas que mandam na gente. As piores pessoas. E é isso que o Machado está querendo mostrar. Tipo assim, que o Brás Cubas é o cara mais importante da cadeia alimentar. Ele é um burguês riquíssimo que nunca trabalhou na vida. E olha como é que ele é. Por isso que ele está se contando. Vou continuar. Olha o que ele diz. Outro sim, afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana. Então ele começou a contemplar a injustiça humana. Parece bom, né? Inclinei-me a atenuá-la. Opa, atenuá-la? Quer dizer, não, tem gente pobre, tem gente rico e, obviamente, o pobre só é pobre porque ele não trabalha, porque ele não se dedica. O rico está lá agora querendo trabalhar, o pobre está querendo ficar em casa. Né? Inclusive, eu vi algumas postagens assim. Olha, quem vai trabalhar e quem é preguiçoso fica em casa na quarentena. É louco. E aí ele diz assim, inclinei-me a atenuá-la, a explicá-la, a classifiquei-a em
por partes, a entendê-la não segundo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares, o que é muito bom, porque assim, já que ele não fazia uma análise científica daquilo que ele está produzindo, obviamente, essa análise que ele vai fazer, ela é a mais parcial possível. Então, não é científica. E o Machado tenta trazer essa visão para criticar o Brás Cubas. É claro que ele quer criticar o Brás Cubas, mas, ao mesmo tempo, ele quer criticar esse tipo de pessoa da sociedade. Outro ponto também que me chama muita atenção e que eu gosto de analisar a partir disso, é o fato de que, quando ele fala assim, ó, agora vamos usar um momento mais complicado. Quem for religioso vai achar nele uma pessoa péssima. Quem for religioso, mas não se importar com isso, vai achar nele uma pessoa péssima, mas uma pessoa péssima que tem uma análise fria da sociedade. Ele diz assim: minha mãe doutrinava-me a seu modo. Então, ele viveu a doutrinação em casa. Fazia-me decorar alguns preceitos e orações. Tá certo, a mãe fazia ele decorar. Ele não usa a palavra decorar porque ele não é bobo, né? Quer dizer, para ele não fazia sentido nenhum as orações que a mãe fazia para ele. Ele fala assim, mas eu sentia que mais do que as orações, me governavam os nervos e o sangue. Quer dizer, havia ali alguma coisa nele que era muito maior do que as ações. E a boa regra, perdi o espírito, que a faz viver para se tornar uma vã fórmula, o que é interessante, né? Para se tornar uma vã fórmula, é interessante nesse ponto de vista, porque aí você observa aí é o Célio conversando comigo no celular. O Célio, meu coordenador. Não faça isso, Célio. Coisa feia. Eu estou dando aula. E aí o que acontece? De manhã, antes do mingau, e de noite, antes da cama, pedi a Deus que me perdoasse. Assim como eu perdoava os meus devedores. Mas entre a manhã e a noite eu fazia uma grande maldade. E meu pai, passado alvoroço, dava uma espancadinha na cara e exclamava a rir. brejeiro. Quer dizer, olha que família. Olha que família é essa. O pior, cara. O pior de tudo é o fato de que esse cara, esse personagem, ele é uma péssima pessoa. E aí ele vai criticar aqui, dizendo que ele rezava, né? Mas à noite ele ia lá e fazia uma grande maldade. Parece com muito cristão por aí, não é mesmo? Bom, e aí ele vai estabelecer a relação. Não tem interesse de ficar lendo isso, porque eu tenho menos de 4 minutos. Então eu quero retornar, né? Porque senão minha aula acaba. Você sabe que o Zoom só funciona por 40 minutos. Passou daí, o Zoom não funciona mais. E aí eu vou agora voltar a um aspecto importante. O livro, eu vou fazer o seguinte, Camila. Isso aqui é para vocês, ó, que vocês são pessoas legais. Tá aqui, ó. Tá aqui. Já enviei para todos vocês. Tá no bate-papo, tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu vou... acho que aqui já deu, cara. Olha, acabou de dar, vocês viram. Então, aqui a análise sobre a obra era o capítulo 31, a borboleta preta. Eu vou deixar isso para a aula que vem, tá? Semana que vem a gente vê. Eu não vou enviar o exercício do realismo para vocês, porque eu acabei de me lembrar. O mais importante sobre o exercício do realismo é o fato de que vocês, meninos e meninas, não podem ficar na frente das outras turmas, tá bom? Mentira, já estou muito na frente. Mas aí eu já mando para o Célio semana que vem e vai dar tudo certo. Beijo, 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 tá? Postem fotos do Colégio Planeta, marquem o Colégio Planeta, me marquem. E no final das contas é isso, tá bom? Obrigadão, valeu, um beijo, um queijo, valeu, tchau pra vocês.